Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a felicidade do homem, a felicidade humana, se encontra nos caminhos do Senhor. É simples assim. A nossa felicidade se encontra nos caminhos do Senhor. Quando Moisés transmite ao povo o que era a essência da aliança: temas e andes nos caminhos de Deus, ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. É o fim de uma vida de amor ao Senhor, é a felicidade nossa, né? A fidelidade aos caminhos do Senhor nos assegura a nossa felicidade. Fidelidade e felicidade são irmãs gêmeas quando se trata de Deus, né? E uma anda de mãos dadas com a outra. Se uma se quebra, a outra se quebra. Depois, nós vemos o modo como o Senhor faz a aliança. Ele nos escolhe, né? E nos concede a nós os seus mandamentos. Por isso, não cabe em nosso coração de filhos e filhas escolhidos de Deus a compreensão de que os mandamentos são algum tipo de aprisionamento, algum tipo de escravidão. Os mandamentos de Deus não são para nos amarrarem, não são para nos prenderem. Lembremos o percurso do povo que saía da escravidão em direção à liberdade, em direção à terra prometida. E os mandamentos são concedidos a este povo aonde? Neste caminho. Os mandamentos são fruto de um Senhor que quer libertar, dar a liberdade ao seu povo. Por isso, cumprir os mandamentos é viver a liberdade como dom de Deus, né? E não o contrário, não o contrário, né? O mundo se volta não poucas vezes contra a igreja, acusando-a de retrógrada, de ultrapassada, né? Por nunca desistir de pregar os mandamentos de Deus, né? Quem será que escraviza a humanidade? A escravidão se encontra como fruto da palavra de Deus? A escravidão se encontra na Eucaristia? Ou a escravidão mais perversa, maligna, se encontra no modo do mundo, né? Ser, no vazio, na tristeza, né? Na falta de felicidade, na amargura, enfim, né? Poderíamos ir seguindo a ladainha, mas é realmente descobrir que na fidelidade ao Senhor se encontra a nossa felicidade. É um plano de amor para nós, para a nossa liberdade. Nunca nos esqueçamos disso e nunca nos deixemos enganar por propostas fáceis pregadas pelo mundo, né? Depois, no Evangelho, que interessante essa cena que nós encontramos no Evangelho de hoje. Jesus, depois de ter anunciado aos seus discípulos o seu fim, que ele entregaria a sua vida para pagar o preço da liberdade e da salvação da humanidade, os discípulos ficam tristes e eles vão seguindo o caminho até Cafarnaum. Chegam em Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo
vem até Pedro e diz: seu mestre paga o imposto do templo. Poderíamos traduzir talvez de uma maneira mais atualizada: Jesus paga o dízimo? Estão perguntando para Pedro, né? Chega a ser engraçado. O dono da casa pagando o dízimo, né? Mas é esta pergunta que é feita: o seu mestre paga o imposto do templo? Jesus é Deus, é o próprio Filho de Deus, o Filho do Rei, né? O templo é o quê? A casa de Deus, né? Portanto, Jesus estava em casa, não lhe era obrigação alguma pagar o imposto ao templo, né? E Pedro responde ao cobrador: sim, ele paga, né? E aí Jesus mostra, né? Pergunta a Pedro: os reis da terra cobram imposto ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro respondeu: dos estranhos. Jesus: logo os filhos são livres. Ou seja, ele está dizendo: não haveria obrigação nenhuma, mas para não escandalizar essa gente, né, se é uma moeda que agora está em jogo, vai ao mar, lança o anzol, pega um peixe, lá você vai encontrar uma moeda. O que seria motivo para essa gente de briga, eu consigo achar na boca de um peixe, vai lá e traz, né? E aqui eu gostaria de, por fim, apresentar pelo menos duas lições que nós aprendemos dessa atitude de Jesus. A primeira é que nunca vai haver grande fidelidade se não houver pequenas fidelidades. Nunca nós vamos dizer: eu desejo amar e servir ao Senhor, e nas pequenas oportunidades, nas pequenas coisas, eu sou infiel, né? Não é possível alcançar uma grande fidelidade se não aprendemos a ser fiéis no pouco. É a honestidade e a coerência de vida que Jesus está nos ensinando. A fidelidade a Deus se dá de maneira concreta nas pequenas coisas. Queremos levar uma vida fiel, aprendamos a ser fiel no pouco de cada dia, né? No pouco de cada dia. Por isso o cristão não é cristão apenas dentro da igreja, é cristão na fila da padaria, na fila do banco, no modo de lidar com seus negócios, do modo de lidar com a sua família, nas palavras que diz, nas atitudes que faz, né? O cristão é cristão sempre, não existe hora para ser cristão, é vida, e vida é concreta, de todos os dias, né? Ser fiel no pouco, para assim sermos fiel no muito. E depois, o segundo ensinamento, a responsabilidade dos filhos para com a casa do Pai. O cuidado que Jesus tem para com a casa de Deus e ensina os seus discípulos também terem, né? Embora não, por suposição, não seria obrigação dos filhos, mas Jesus ensina que os filhos são os primeiros responsáveis pelo cuidado com a casa do Pai, né? Nós somos os primeiros responsáveis para com a igreja, templo, né? E também para com a igreja viva de carne e osso. Então tomemos muito cuidado para que saibamos, zelemos dela, né? No sentido de ajudá-la a caminhar e também no sentido de não dar contra-testemunho lá fora à igreja que servimos. Porque seria uma coisa horrorosa, né? Eu sigo Jesus, meus amigos sabem que eu sigo Jesus, minha família sabe que eu sigo Jesus, mas quando olham em mim não veem um seguidor de Jesus, né? É o contra-testemunho, a falta de zelo para com a casa de Deus. E depois o cuidado nas pequenas coisas, quando nós estamos dentro do templo de pedra, né, que é a casa de Deus, sabermos zelar nas pequenas coisas, tratar a igreja com dignidade, porque aqui não é feira, não é supermercado, aqui é a casa de Deus, casa de Deus. Por isso a reverência, por isso o amor, por isso o zelo,
no modo de se portar, né? Quantos cristãos passam na porta da igreja, nem uma reverência, nem em nome do Pai, né? Quantos de nós entramos aqui e saímos, muitas vezes como se fosse qualquer lugar, né? Por isso, o que se é esperado, os atos dizem do que está no coração. Inclina a cabeça, se eu não dou conta de fazer uma genuflexão, né? Aquela atitude vai me lembrar onde eu estou entrando, né? Depois o silêncio, aqui dentro quem precisa falar é Deus. Depois o modo como eu me porto, até o modo como eu me visto, né? É um modo de expressar o meu respeito e o meu amor pelas coisas do Senhor, né? Tudo reflete o meu zelo e a consciência que eu tenho de que aqui é a casa de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis no pouco e a zelarmos da casa do Senhor e da igreja da qual fazemos parte e que somos nós, com a nossa vida, o nosso amor e a nossa dedicação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.